Oi, pessoal, tô vendo todo mundo entrando, esperando um pouquinho. Legal. Eu sou Mariana Varela, editora do portal Drauzio Varela. A gente tem feito essas lives, em geral às terças e quintas, às 6 da tarde, desde o início da pandemia aqui no Brasil, para a gente tratar de aspectos ligados à pandemia, né? A gente já entrevistou bastante gente, já conversou com vários profissionais, não só de saúde, mas ligados à pandemia. E hoje eu vou trazer aqui o Dr. João Alho, que é médico reumatologista e clínico geral pela Faculdade de Medicina da USP, mas ele trabalha no Hospital Regional do Baixo Amazonas, que fica em Santarém, no Pará. Então a gente vai falar um pouquinho da pandemia na região norte. E é isso, só para marcar aqui a data, hoje é dia 4 de, hoje é dia 5, desculpa, não, 4. 4 de junho. A gente teve. Ontem o Ministério da Saúde lançou os dados à noite, depois das 10 da noite. Então a gente está com os dados ainda de ontem, os de hoje ainda não saíram. Né? A gente tem no Brasil já. Ontem a gente bateu o nosso recorde de mortos, infelizmente. A gente teve 1.349 mortos e em 24 horas, né, totalizando 32.548 mortes registradas por Covid-19 no Brasil. A gente presta aqui solidariedade a todos os familiares das pessoas que perderam, que morreram, e a gente está aqui cobrindo a pandemia para trazer mais informação para vocês. Vou ver se eu consigo o Dr. João aqui. Já está aqui, ótimo. Oi, Oi, João. tá me ouvindo, Mari? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado pelo Que é convite. isso? Ficou muito bom Maior prazer. Opa, desculpa. Tá caindo um pouquinho. com todo mundo, poder dar informações importantes aqui sobre a nossa região, que eu sei que todo mundo está vendo com muita aflição aí a nossa situação. Ótimo. Não, Eu queria te desculpa. agradecer, eu que te agradeço. E é um enorme prazer ter você aqui. A gente, nada melhor do que a gente ouvir as pessoas que estão na linha de frente, que estão fora do eixo Rio-São Paulo, porque geralmente a gente acaba entrevistando muita gente do Rio-São Paulo pela facilidade de localização. A gente está em São Paulo, sediado em São Paulo. Então é sempre muito bom ouvir quem está em outras regiões, em outras cidades, trazendo também uma cobertura mais ampla dessa pandemia aí. João, você está no hospital em Santarém, né? O Pará tá, a situação está bastante séria, né? Eu queria Isso. começar te perguntando como você avalia a situação aí, como tá. Tá me É ouvindo? assim. Acho que travou. Tô te ouvindo. Eu vou tirar aqui do melhores hoje. Porque Uhum. quem me acompanha sabe, Mari, que eu tô exilado na churrasqueira de casa. Então o Wi-Fi não é tão bom aqui. Uhum. Então, vou deixar Tá. no 3G que eu acho que vai dar certo. Então é o seguinte, para Uhum. quem não... Só para a gente tentar contextualizar, né, o Pará e a Amazônia, nós somos 18 milhões de pessoas, né, na região norte toda, e aqui no Pará, né, é um pouquinho mais que 8 milhões. Então, a primeira impressão que as pessoas têm sobre a Amazônia é que as pessoas vivem num grande vazio demográfico. Isso não é verdade. Embora se você pensar de forma absoluta, isso dá uma densidade demográfica baixa, só que essas pessoas elas estão reunidas em grandes contingentes populacionais apertados. Se a gente for ver ali as duas principais cidades da Amazônia, Manaus e Belém, as suas regiões metropolitanas abrigam mais ou menos 2,5 milhões de pessoas cada. E são as duas principais cidades do Brasil mais favelizadas. Belém tem 55% da sua população vivendo em aglomerados urbanos e Manaus tem 52%. Quando a gente pensa em favela, pensa Rio, São Paulo, mas não. Essas cidades também são muito afetadas por esse problema urbano. E é claro que as medidas de isolamento, né, vão ser bem menos efetivas nesses ambientes. E outra coisa também que a gente precisa entender da Amazônia, aí especialmente do Pará e do Amazonas, é que a colonização daqui da nossa região, ela se deu por meio de ciclos econômicos. Então, desde lá do século XVIII, aí o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o novo ciclo do ouro, o ciclo da mineração de ferro,
mais recente o ciclo da soja e das hidrelétricas. Então, você tem uma cidade que ela é construída a partir desse ciclo econômico, esse ciclo acaba, a riqueza toda vai embora, né, ou para o exterior ou para os outros centros urbanos, e a pobreza fica, as mazelas sociais ficam. Então, as médias cidades da Amazônia são todas soterradas por problemas sociais devido a isso. E também a violência no campo, que causa um êxodo rural enorme, também leva essas populações a ficarem mais fragilizadas. Então, eu posso citar algumas cidades, como Marabá, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Santarém, Altamira, mais recentemente, Itaituba. E, assim, não faltam exemplos. Mesmo também cidades menores, né? Até no Maranhão, no norte do Mato Grosso, também isso ocorre. Então, é claro que essas populações vão ter um suporte social menor, né, para conseguir manter o isolamento social. E eu trabalho no Hospital Regional do Baixo Amazonas, que é um hospital que fica em Santarém, é um hospital de grande complexidade, faz transplante, cirurgia cardíaca, etc. Mas que, embora Santarém tenha uma população de 300 mil habitantes, ela é referência para 1,5 milhão de pessoas. São 28 municípios ao redor de Santarém que dependem da nossa estrutura. Quando eu falo ao redor, eu não estou falando de 1 hora, meia hora de carro, não. Eu estou falando de 12 horas de barco. Porque as estradas aqui na Amazônia são rios, né? Então, isso já a gente vai discutindo ao longo da live aí, tem uma problematização muito grande aí para a saúde. Uhum. Legal, João. A gente tem visto aqui, né, acompanhado, e é engraçado porque eu, como parte da mídia, faz tempo que a gente vem falando aqui, que a gente vê nos jornais, os principais veículos, quase a gente não se cobre muito essas regiões, né? E agora que estourou isso, a gente está vendo cidades que ninguém falou durante anos, né? E todo mundo está aparecendo direto aí, e todo mundo assustado, porque fala, não esperava que Manaus fosse ter tanto caso, não esperava que o Pará, porque ninguém conhece essa região, porque faz todo sentido ver esses Sim, casos sim. estarem aí, né? Como você falou, é uma população urbana que vive, né, em regiões muito povoadas e em condições muito precárias. Agora, uma coisa que ficou muito evidente também, João, e eu sei que você também é um defensor do SUS, é a falta de investimento nesses anos todos na estrutura do SUS, principalmente na região norte, né, João? Sem dúvida, Maria. A gente tem que lembrar, né, dos princípios do SUS. O segundo princípio doutrinário dele é equidade. E, infelizmente, a gente não consegue ter essa equidade de maneira é, totalmente exercida aqui na região norte. Porque não tem como a gente comparar, por exemplo, uma população do Alto Xingu ou do Baixo Amazonas. É claro que ela precisa de mais investimento, de um investimento mais diferenciado, não só em dinheiro, mas digo em recursos humanos e treinamento, e realmente individualizar essas populações do que, por exemplo, alguém num grande centro como São Paulo, Brasília e etc. Não que essas pessoas não precisam, mas Sim. aqui não só pelo SUS, mas por várias outras coisas, como você mesmo falou, né? Nós somos invisíveis, né? A maior parte do tempo para o resto do Brasil. Uhum. Pois é, só para mostrar um pouco a disparidade, né? Agora a gente está diante de uma pandemia, de uma doença grave que muitas vezes leva as pessoas para UTI, né? E aí todo mundo ficou muito impressionado aqui na região de São Paulo. Poxa, como um estado como o Amazonas, por exemplo, só tem UTI em Manaus, né? E a gente vê que a situação, só para dar uma ideia da disparidade aqui, o número de UTI para cada 100 mil habitantes, segundo o IBGE, São Paulo tem 19, Rio tem 25, o Pará tem 8, né, leitos de UTI por 100 mil habitantes. O Amazonas tem 7, quer dizer, é uma diferença muito grande, né, de infraestrutura mesmo nessas regiões, né? E isso o que me impressiona, Maria, é que se a gente for pegar a lista do PIB brasileiro, Manaus é a quarta, se eu não me engano, é a quarta ou a sexta cidade com o maior PIB do Brasil. Ali tem um parque industrial fantástico, É. enorme, gera muita riqueza, mas é uma riqueza que parece que a gente não está usufruindo, a gente como população mesmo, entendeu? Não está exercendo os direitos que essa riqueza deveria trazer para a gente, né? Uhum, uhum. E outra coisa, João, que aí eu vejo que também ficou muito evidente agora, além da UTI, né? A gente fala muito da UTI por causa da Covid agora, né? Mas você acha que um trabalho nas unidades básicas, por exemplo, teria evitado esse problema do jeito que está diante da pandemia, se a gente tivesse, por exemplo, mais investimento
nas unidades básicas de saúde, em regiões em que tem liderança comunitária também na formação das pessoas? Qual a importância desses serviços para o caso de uma pandemia como essa, por exemplo? Assim, esse é um tema muito complexo. Até mesmo antes da. Se você tentar resgatar uma notícia lá de dezembro, o então ministro da Saúde falou, né, que ele acreditava na capilaridade do SUS como Uhum, uma ferramenta de enfrentamento à pandemia. Acho que, assim, ele está certo e errado ao mesmo tempo. uhum, Porque, claro, não é para as pessoas irem para a UBS com sintomas e tal. Acho que isso acaba atrapalhando e transmitindo mais. Mas se tem uma coisa que é uma grande dificuldade na Amazônia, e não é só médica, em várias áreas da saúde, é a falta de competência cultural. Como isso também é um reflexo da elitização do ensino médico e etc. Se você for ver uma universidade pública ou particular aqui na Amazônia, tem toda uma composição étnica e cultural diferente da população amazônica. Você não uhum, vê descendente de quilombolas, você vê pouca gente descendente de indígenas. Então, os profissionais são formados sem uma competência cultural adequada para que consiga atingir aquelas pessoas, porque também os professores são pessoas de elite, são brancos, uhum. então esse conhecimento também tradicional não é transmitido. Então, imagina, por exemplo, eu chegando numa comunidade ribeirinha, como médico para atender lá e tudo mais. Talvez a minha palavra não consiga chegar da mesma maneira do que ser um garoto daquela comunidade saísse para estudar medicina e agora está voltando. Claro. Então, falta essa competência cultural. Eu acho que esse é um desafio que atrapalhou um pouco a gente, sabe? Esse Uhum. distanciamento que a gente tem de comunicação. Em algum ponto, não dá para quantificar isso, mas especialmente para as pessoas do interior, né, de comunidades ribeirinhas, até mesmo de aldeias indígenas, né? Eu acho que isso com certeza dificulta. Uhum. Eu entrevistei o pessoal do ISA, né, do Instituto Socioambiental, para falar um pouquinho da situação dos indígenas nesse momento, né, que é uma situação. E eles levantaram muito essa questão, primeiro, das distâncias, né, por exemplo, a gente falou da região da Cabeça do Cachorro, que fica, né, no Amazonas, e como era difícil a locomoção ali, você levar pessoas em horas e horas de barco para conseguir chegar, ter atendimento. E outra coisa era que eles não conseguiam nem contabilizar, porque as secretarias não colocavam, não incluíam a morte, por exemplo, de indígenas que não moravam nas comunidades como morte de indígenas, né? E tem esse problema aí, né, João? Os indígenas da região, eles não são, muitas vezes, né, eles vivem num limbo, né? Aí não tem mais a cultura indígena tão forte, mas ao mesmo tempo também não tem uma integração com as outras comunidades, né? E estão sendo bem atingidos agora, né? Mari, também é delicado a gente conversar sobre isso. Foi igual aquela gafe da Globo News, né? Que a pauta é racismo e só É. tinham brancos falando. Então, nós somos dois brancos falando da pauta indígena. Eu acho que a gente acaba, sabe, tendo uns cadafalsos aí sobre esse discurso. Mas, assim, o que a gente tem que ter claro é que tem indígena que é aldeado e tem indígena que não é aldeado, que acaba sendo a maioria. Então as pessoas têm essa visão, nossa, é- então assim, essa estatística que você falou é justamente dos aldeados, né? Então É. tá tendo essa dificuldade de não notificar como morte indígena as pessoas que não são de aldeia ou Uhum, são de aldeia já aculturadas, né? Aí, só uhum, para ter assim, para reforçar a invisibilidade disso, teve um domingo que eu acho que foi um domingo retrasado, eu estava navegando, eu abri o site da ABC lá do Paraguai, que é o principal jornal deles, e a manchete deles era assim, a tragédia indígena no Brasil. E estava falando sobre a Covid-19 no Brasil. E isso não estava nos principais periódicos do Brasil aqui, uhum. Folha de São Paulo, É. Estadão e tal. Tinha uma nota curta na Folha. Então isso já mostra para mim assim como, assim, sabe, isso me chocou como é invisível essa questão. Mas, por exemplo, no nosso hospital, eu não posso revelar, claro, as etnias de qual pertencem esses Aham. indígenas e tal, para não ter nenhum tipo de vazamento de informação, mas a gente está com dois doentes indígenas aldeados internados em UTI. Então Uhum. é muito assim relevante, porque até mesmo pela questão cultural. É, como é que você, assim, para falar sobre isolamento social para uma comunidade que não tem isso tão fácil, esse acesso, né, ao conhecimento, às outras coisas e tal, e como é aquilo que a gente conversou, sem competência cultural de uma pessoa, de ter realmente um médico genuinamente indígena, um enfermeiro genuinamente indígena. Uhum. Então, isso é um grande problema. Uhum.
E outra coisa, João, que eu levantei aqui, que eu estava vendo já, a questão dos profissionais de saúde também, né? Porque, como você disse, muitas vezes quem entra nas melhores faculdades é quem tem acesso à educação particular, ou quem pode pagar faculdades particulares é quem tem mais dinheiro. Então, é muito comum que os profissionais da região norte, nordeste, venham estudar em São Paulo, saiam dessas regiões, venham trabalhar em São Paulo atrás de oportunidades melhores. E isso acaba tendo um desfalque de profissionais de saúde aí na região, né? O Pará, eu estava vendo que não é assim dos piores, mas tem muitos estados que o número de médicos por 100 mil habitantes é muito mais baixo. Né? Eu estava vendo, quer dizer, o Pará tem 85 médicos por mil habitantes, comparado com o Distrito Federal tem 338, quer dizer, é uma diferença muito grande. Né? E eu vi que o número de enfermeiros também é baixo. Enfim, você sente isso, que os profissionais daí vão embora, os profissionais da saúde? No seu caso, você voltou, né? Isso, eu voltei assim, acho que tem várias coisas, né? A possibilidade de carreira, mas especialmente questão familiar que me fez voltar e tudo mais. Mas assim, por exemplo, eu fiz residência lá na Faculdade de Medicina da USP e eu tinha algumas oportunidades muito boas. Talvez assim, eu acho que o natural teria sido eu ficar por lá, sabe? Uhum, Então é muito difícil para vários médicos que vão atrás de uma formação largar tudo e voltar para cá, sabe? Eu percebo isso. Não claro. só médicos, né? Outros profissionais também. Então tem muita gente que chega num grande centro, até mesmo fora do país, estudando para, eu vou voltar, mas quando chega na hora tem medo, né? Tem medo às vezes das dificuldades de ter equipamento, de ter estrutura, né? Outros colegas também para auxiliar. Sem dúvida é um grande desafio, mas eu sinto que valeu a pena eu ter voltado. Uhum. Às vezes também recebe uma proposta de trabalho, né? Vai ficando, conhece alguém em casa, sei É, lá, vai ficando, né? A vida vai levando o cara para outro canto. E é difícil isso mesmo. Agora, você acha que o SUS poderia ajudar nesse sentido, fazendo um plano de carreira, tendo incentivos melhor para os médicos ficarem ou irem, né? Médicos de outras regiões também irem trabalhar na região norte, por exemplo? por exemplo, na Santarém, especialmente, né, você deve ter acompanhado uma década atrás que teve o plebiscito de separação, né, daqui do Uhum. estado, né, Santarém seria uma capital. É. Então, assim, realmente é um polo de referência para as pessoas aqui da região, dessa micro-região do Brasil, que a gente chama do Tapajós. Então, em 2006, criou o curso de medicina aqui. E a nossa percepção como cidadão aqui, e estatístico isso não é só percepção, na verdade, é que a partir da introdução do curso de medicina, que começou a fixar mais os médicos, tanto em Santarém quanto nas cidades menores, né, no interior. Então, foi um grande marco. E as residências médicas começaram a ter aqui faz 5, 6 anos. Então, acho que investir na estruturação das faculdades de medicina do interior e investir também nas residências médicas, em pós-graduação, educação continuada, é um outro passo ainda para segurar ainda mais, fixar ainda mais o médico no interior. Eu acho que, sinceramente, isso é até mais prioridade que o plano de carreira. Porque eu tenho medo do plano de carreira de ser igual como é para promotor ou para juiz, que seja só uma etapa, sabe? Tipo assim, poxa, eu vou aceitar ir para tal cidadezinha porque eu sei que eu vou ficar 2 anos e vou embora. Uhum. Isso É. não é agradável para mim, porque se a gente for levar aquela em consideração, né, os princípios da atenção básica lá da Barbara Starfield, lá de Colômbia, se eu não me engano que ela fala assim que tem que ter longitudinalidade, né? Tem que ter a descrição da clientela. Eu acho que você vai deteriorar a atenção primária se você, é, sabe, como se você fosse categorizar como instâncias, né? Assim, ó, você vai para essa comunidade, você vai ficar 6 meses lá e você vai ser promovido. Não existe promoção, não existe, sabe, Uhum. esse negócio de agora você já é digno de ir para uma grande cidade. Não, eu acho que isso é uma injustiça com as pessoas. Então, eu acho que a gente investir mesmo, né, na competência cultural, em trazer o médico do interior, o médico da comunidade, para ele se formar e se inspirar para tentar devolver aquilo para sua comunidade, eu acho que é uma coisa muito mais válida. E além disso, é melhor o médico quando ele fica, que ele conhece, né, a população que ele vai atender, né? E as pessoas vão desenvolvendo uma relação de confiança também, né? Essa coisa de ficar saindo, entrando muito médico, trocando muito de médico, é ruim para o atendimento, né? Sem dúvida. Por exemplo, na faculdade, a gente tem aqui em Santarém um estágio de saúde rural, aí você tem que ir para uma comunidade e tal, eu fiquei em Alter do Chão, né, que é um lugar, Uhum. tem turismo aqui, a gente morou É. 3 meses lá, eu e meus amigos, então era bacana que você atendia o senhor no posto de saúde, depois era o cara que te vendia sorvete na praça, então você conseguia trocar uma ideia assim, pô, e aí, cara, teu diabetes tá legal e tal, então assim, essa é uma coisa muito gostosa da medicina de comunidade, que
eu acho que com esse negócio de plano de carreira, talvez a gente tenha que repensar se é realmente o melhor modelo. Uhum. Outra coisa, João, a gente fala muito, né, dessa coisa da medicina de ponta, né, de aqui em São Paulo, que tem os grandes centros, né, UTIs, tudo, mas na verdade a gente vê que está tendo no Brasil um enorme aumento de doenças crônicas que não, né, como diabetes, hipertensão, e que na verdade isso não precisa de grandes centros, de grande UTI, se você começa a atender antes, né? Esse trabalho é um trabalho. Você acha que o SUS tem um papel importante nesse para essa população, para tratar esse tipo de doença? Aí, sem dúvida, eu acho que a opinião do ex-ministro ela é bem válida, né? Que essa capilaridade que ela é essencial. Que se você tiver uma boa assistência no teu bairro ou na tua região de saúde, não tem por que você ir para São Paulo, Brasília, Rio. Se você resolver aquele problema tem uma probabilidade menor de complicar, né? Então a gente tem Uhum. muito essa entidade, não sei se você tem essa visão, tipo de o médico de São Paulo. É, É. eu fui um médico de São Paulo já, Uhum. então como se você pode estar passando com o Drauzio Varela aqui no Pará e está te tratando mil maravilhas, mas parece que ele tem menos crédito do que um médico igual ou até mesmo inferior que esteja num grande centro. Então isso é uma outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, que a pessoa morar numa cidade ou em outra não diz nada sobre a competência dela, só diz sei lá, o estilo de vida que ela quer ter ou coisa do tipo. Uhum. Aliás, os médicos vão acabar me matando, mas eu falo que aqui em São Paulo tem muito médico. E eu falo de São Paulo porque eu conheço São Paulo, né? Conheço o meio médico de São Paulo. Muito médico que não entende nada de saúde, porque são coisas diferentes, né, João? Você saber medicar, você atender um paciente, você entender de saúde num país como o Brasil é muito diferente, né? Quer dizer, você tem grandes médicos que entendem muito de saúde, mas tem muito médico que não entende de saúde. E tem outros profissionais de saúde que não são médicos e que entendem muito mais de saúde, que entendem da estrutura do SUS, que conhecem o Brasil, né? Enfim. E a gente fica muito com essa ideia do grande especialista, né? Que obviamente tem sua importância, mas tem muita gente trabalhando no SUS que entende mais de saúde e que pode ajudar numa pandemia como essa, está ficando evidente, né? Eu falo muito assim com meus pacientes do consultório, né? Ele fala assim, João, você que é de São Paulo, eu queria ir com o Papa da tal coisa. Eu falei, menina, para que você vai querer com o Papa se o bispo pode resolver aqui em Santarém isso para você? Pois é, pois é. E aqui a gente tem um problema muito, assim, que eu acho um problema sério, que em São Paulo, principalmente, os vestibulares acabaram selecionando muito a elite paulistana, né? E a elite de outras partes do Brasil também. Então, você pega um cara, uma pessoa, uma menina muito jovem, que não conhece nada do Brasil, não conhece periferia, não conhece saúde, não conhece nada. E a faculdade também não ajuda muito na formação, né? Dessas pessoas. Então, quer dizer, o cara fica muito especial, ele vai fazer especialidade, né? Vai ser especialista. Isso é uma coisa que a gente está tendo um cuidado, eu digo, a medicina está tendo um cuidado de mudar, né? A mudança da estruturação dos currículos está sendo uma realidade, ainda é uma minoria das faculdades que estão tendo essa preocupação, mas eu reconheço, assim, com admiração que a minha faculdade, ela teve esse cuidado de formar um médico generalista, né? O Uhum, médico amazônico, como a gente gosta de chamar aqui. E, por exemplo, a Faculdade de Medicina da USP tem nos últimos anos, feito um enorme esforço, né, para também ter esse cuidado. E claro que isso tem as suas críticas e tem que ser sempre criticado e tal, né, para poder melhorar. Mas, assim, uhum, ainda tem muitos entraves. A medicina tradicional, não que tenha que jogar tudo fora, mas uhum, talvez uma visão muito ultra especializada, como você falou, é um grande entrave mesmo para a medicina que a gente precisa para esse SUS. uhum. Faz uma diferença. Eu conversei aqui há umas 2 semanas com o Preto Zezé, que é diretor da CUFA, né, Central Única das Favelas, e ele me falou muito agora, principalmente agora na época da pandemia, mas não só, do papel dos agentes comunitários na saúde, né? Gente que não tem formação em saúde, formação acadêmica em saúde, não fez faculdade, mas que se você passa por treinamento, eles têm uma utilidade muito grande, porque conhecem todo mundo, porque as pessoas confiam neles, eles são. Você sente que esse pessoal tem espaço para trabalhar com saúde? Seria bom incentivar isso no SUS? Sem dúvida. Se a gente for resgatar ainda pré-SUS, a gente teve na Uhum. década de 70, né, os agentes da SUCAM, aqui na É. região da Amazônia, né, que quem não conhece o contexto são os agentes da malária,
que iam para regiões de garimpo e tal. Então eram técnicos de saúde, não eram médicos, que eles aprendiam o básico, assim, pegar um exame de sangue, fazer uma lâmina, procurar a malária lá, ver qual era o tipo de parasita que identificava e dispensava a medicação. Aí a cloroquina era bem-vinda, é, dispensava a medicação conforme o manual, assim, era uma coisa, não tinha muito raciocínio médico, entendeu? Era uma coisa muito, assim, protocolar mesmo. Então, assim, o trabalho desses caras é indispensável, foi indispensável. Tem até um paciente que tem 89 anos, atendi ele ontem, que foi técnico da Sucan, então, assim, você sabe que esses caras salvaram vidas, assim, muitas e muitas vidas que se a gente fosse esperar para conseguir ter um médico em regiões remotas, a gente não ia salvar nenhuma, entendeu? Uhum. Então a gente, eu sei que eu queria que tivesse médicos o suficiente, que pudessem estar nas todas as periferias, em todas as regiões remotas, mas infelizmente não dá. Infelizmente a gente não Uhum. está conseguindo oferecer isso. Então você tem toda a razão. Se a gente, por exemplo, na Covid-19, vamos treinar, fazer um curso online aí para os agentes de saúde, contratar mais agentes de saúde. Olha, vocês vão fazer isso, tá aqui, sei lá, um tablet, um telefone, e vocês vamos escolher suave, colhe assim, teste rápido, colhe assim, as orientações são essas, e rapidamente a população poder, aí sim, a capilaridade do SUS ia ser fantástica. Rapidamente esses agentes de saúde iam penetrar nas vielas, iam penetrar nas vizinhanças, identificar os casos e resolver o negócio. Como quem fez isso? A Coreia do Sul. Então, eu acho que seria assim, ainda dá tempo de fazer isso se houver uma boa vontade do governo. Aí ficou mais difícil. Me fala uma coisa: quais são as principais dificuldades que você sente aí no atendimento, especificamente para a Covid agora? Quais estão sendo as principais dificuldades como médico? Então, Mari, eu acho que a gente tem que. Até eu não gosto muito quando me falam que eu estou na linha de frente, porque eu não sei se o TI é linha de frente, eu acho que o TI é mais artilharia, né? A Uhum. infantaria mesmo é a galera que está nos pronto-socorros, os infectologistas também que estão aí, né, assim, que estão recebendo esses pacientes, né? Então a gente Enfermeiras? enfermeiros também, técnicos, mas também tem enfermeiros técnicos lá na UTI. Mas Uhum. assim, eu acho que a gente tem uma visão muito enviesada da pandemia, porque a gente está vendo só o paciente crítico, né, o paciente mais grave. Então essa é uma oportunidade muito grande da gente errar, sabe, da gente ter outra visão que não é a real do negócio. Então, eu não estou tendo acesso a esse paciente na fase inicial ou em casos leves, né? Então, assim, se eu posso te falar, qual é a minha grande dificuldade como médico? A primeira, eu acho que é mais do ser humano do que do médico, que assim, ontem eu estava de plantão, foi meu primeiro plantão desde que iniciou a pandemia que eu não assinei uma declaração de óbito. Então, foi o meu primeiro plantão que eu não consegui, que eu consegui, quer dizer, terminar o plantão sem perder nenhum paciente. Embora o meu colega que estava comigo perdeu dois. Então, assim, a gente tá cansando já de fazer o papel e de ligar para as pessoas e ter que dar uma notícia ruim. Isso acaba contigo, assim, sabe? Quando você faz uma vez na semana, não tem problema, mas quando você faz 12 vezes na semana, é outra história. E aí, eu acho que o ser humano, João, é a coisa que mais tem dificuldade é essa. Mas assim, como médico, a coisa que mais eu percebo, e aí vem um desafio nosso da Amazônia, né? Como eu te falei, se as cidades que dependem de Santarém, da estrutura hospitalar daqui, estão a horas de barco, né? 8 horas, 10 horas, 12 horas, esses pacientes mais graves, eles vêm de avião ou helicóptero. Uhum. Então, ele não tem a oportunidade no atendimento mais crítico na sua cidade. Não é porque tem médicos ruins ou enfermeiros ruins, nada disso. É porque não tem UTI, não tem muitas vezes acesso a um ventilador mecânico. Então, esses pacientes, quando chegam para uma UTI, seja em Belém, Manaus, ou Santarém ou outra grande cidade, eles já vêm com muitas disfunções. E às vezes um paciente jovem, um paciente que tinha condições de ter um prognóstico melhor, acaba perdendo devido a isso, devido às distâncias impostas pelo nosso bioma. Uhum. Então, a minha percepção isso dói muito porque a gente está percebendo cada vez mais isso, sabe? A mudança da epidemiologia. Antes era muito mais pacientes dos centros das grandes cidades, depois das periferias, e agora parece que está vindo uma grande leva de pacientes do interior. Uhum. E isso desgasta muito, que são, como chegam muito críticos, são pacientes que ou morrem muito ou demoram muito para se restabelecer, né? E claro, Uhum. aí isso vai escasseando os leitos.
Uhum. E tem uma mudança, né, João, que a gente estava vendo, a gente viu que o número grande de pessoas mais velhas que morreram na Europa, porque são países que têm muitos mais velhos, mas aqui no Brasil está morrendo muito jovem também, né? Você tem visto Sim, sim. isso? Sem dúvida eu tenho visto. Embora, assim, na nossa casuística, a gente está levantando para publicar isso de maneira oficial, né? Os jovens têm tido, assim, uma grande chance de recuperação, né? Os jovens estão indo para a UTI, claro. Mas a nossa proporção é muito alta de jovens internados em UTI. Quando você via, por exemplo, aquelas séries da Itália, É. da Espanha, você via as UTIs geriátricas, né? Aqui não, aqui eu acho que está bem dividido mesmo entre jovens e pessoas mais velhas. Mas assim, pessoas mais velhas que eu digo não estou falando de 90 anos não, é de Uhum. 50, 60 anos, né? Que Deus me livre chamar uma pessoa de 50 de velha, né? É. Meus pais me matam. E João, eu vou ter que fazer uma pergunta que não tem a ver com isso que a gente está falando, mas que, como você é reumatologista, eu não vou ter como escapar da cloroquina. Porque a gente tem recebido aqui alguns relatos de pessoas que a cloroquina serve para alguns tratamentos de algumas doenças, né? Uhum. Como lúpus, enfim, pessoas que estão tendo agravamento do quadro dessas doenças que antes estavam controladas por dificuldade de encontrar cloroquina agora. Você tem sentido isso? Sem dúvida, tem sentido bastante. Eu, por exemplo, eu faço parte de um grupo do WhatsApp das lúpicas aqui da nossa região, tem mais de 200 pessoas naquele grupo. Todo santo dia, alguma delas está com dificuldade, sabe? Está relatando lá. A gente tem feito mutirões, eu e outros médicos também, para renovar as receitas, né? E assim, parece uma caça ao tesouro, sabe? Alguém vai lá e avisa, gente, tal farmácia chegou e elas vão, pum, vão todo mundo para lá atrás. E às vezes acontece de municípios diferentes, sabe? Tipo, gente, sou do município tal, chegou cloroquina aqui. Aí tá, compra tantas caixas e manda pra gente. Então tá sendo assim, um Eldorado assim para encontrar a cloroquina. E a gente assim, é difícil você culpar a população, né? Lógico. Porque não dá para fazer juízo de valor disso. Mas é claro que existe um grande contingente dessa falta, é culpa das pessoas que estão comprando indevidamente, mas a grande maioria são as pessoas jurídicas, né? As prefeituras têm comprado, o governo dos estados, a própria União, e isso, sem dúvida, tira o abastecimento ideal, né? Então, especialmente as pessoas com lúpus, né, que em geral é uma doença mais severa em termos de mortalidade do que as outras, tem tido várias internações aí de pessoas que estavam bem compensadas da doença, que estão um mês e meio, um mês aí sem a cloroquina e já começou a sentir falta o corpo. Então a gente tem percebido sim alguma coisa, e não só aqui, claro, em todo o Uhum. Brasil. E você como médico, você conhece a cloroquina mais, né? Você está acostumado a usar a cloroquina já, porque era um remédio que ninguém conhecia, assim, no meio, né? As pessoas que não têm problemas reumatológicos não conheciam a droga e de repente todo mundo ficou sabendo. O que você acha do uso da cloroquina como para tratar a Covid-19? Bem, eu acho que primeiro que a palavra, o que eu acho, é inadequada, porque acho que assim o médico ele não tem que tomar um posicionamento só sobre opinião, né? Tem que ser realmente Claro. baseado na evidência científica. E a melhor evidência científica que a gente tem hoje disponível mostra que ela não é benéfica, né? Então, assim, também é errado quando a pessoa fala, não tem evidência. Não, tem evidência sim. E a evidência te aponta para que você não use ela. Só para quem não conhece, a palavra médico vem de mederi, que em latim é escolher o melhor caminho. Então, a ciência aponta que o melhor caminho para o médico hoje é não prescrever essa medicação na Covid-19. Agora é o seguinte, ela é uma medicação segura? Ela é segura sim. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que ela é segura quando o paciente está tranquilo e tudo mais. Agora, a Covid-19, uma situação que você pode ser crítica, você vai estar com teus órgãos afetados, você vai estar com várias possibilidades aí de agravamento. É claro que uma medicação vai ter mais toxicidade do que se você tiver no teu dia a dia normal, entendeu? E até assim, no lúpus, né, a gente usa a cloroquina mesmo quando os pacientes estão ótimos. Ela é ótima para evitar uma atividade da doença, né? Então, assim, tem aqueles pacientes que estão bem há anos, né, chegam na consulta, ei, João, vamos suspender a... Eu falei, não, meu querido, vamos tomar, você tem que tomar. Pô, por favor, deixa eu suspender, eu não aguento mais tomar esse troço.
Então, é um negócio que todo dia tem alguém me implorando para suspender e agora todo mundo quer tomar. Aham. Então, eu acho que se vocês conversassem com as pessoas que precisam tomar mesmo, vocês iam ver que não é muito gostoso tomar esse bicho aí, não. E não é para tomar sem indicação. Porque agora teve esse É, protocolo do Ministério da Saúde, né, indicando no começo dos sintomas de Covid, e isso vai meio contra as evidências que a gente tem, pelo menos até agora, né? isso é complicado. Assim, desde quando a gente é aluno, né, sempre isso é engraçado esse momento que a gente está vivendo, porque sempre alguém falava assim, ah, poxa, saiu uma coisa legal do Ministério da Saúde, vamos supor, sobre sarampo. Ah, me manda aí, cara. Aí a pessoa te mandava no e-mail e você estudava aquela situação e era o máximo, assim, sabe? Tipo, pô, tá tudo aqui bacana, explicadinho. E agora, sinceramente, eu não tenho coragem mais de encaminhar para um colega ou para um aluno assim, cara, dá uma estudada nisso aqui que saiu no Ministério da Saúde. Eu acho que eu posso estar enviesado falando isso, eu sei que tem pessoas muito sérias no Ministério da Saúde, mas eu acho que esse momento histórico que a gente está vivendo, eu fico meio com o pé atrás das coisas que saem daquele órgão. Eu compartilho desse, desse sentimento. A gente sempre teve uma relação muito boa com o Ministério da Saúde, sempre usei fontes do Ministério da Saúde. Como você disse, tem gente muito boa, gente técnica lá, conheço várias pessoas, mas tem dado umas mancadas aí que tem deixado a gente meio receoso assim, de usar dados, informações, enfim. E para terminar, João, eu só queria que você falasse, tem uma coisa assim, que a gente tem visto muito frequentemente aqui e diz que na região norte está sério também, que é o aumento de pessoas que estão morrendo em casa e sem diagnóstico e que não entram para as estatísticas de Covid, muitas delas, porque não tem diagnóstico. Você tem notado isso aí? Aqui em Santarém, como é menor, assim, né, a gente consegue ter um controle um pouco maior sobre isso. Então, como a gente não tem SVO aqui, né, que é o Serviço de Verificação de Óbito, quem não conhece, então, assim, quase sempre, né, o paciente tem que ser, o familiar tem que levar o paciente morto para o hospital e acaba que está sendo orientado aqui sempre para fazer a testagem de Covid e tudo isso. Mas é claro que no ambiente, assim, pensando isso a nível de população toda, né, claro que mais casos vão ocorrer sem essa notificação. Entretanto, essa não é a realidade, por exemplo, de Belém nem de Manaus. Em Manaus, né, teve uma coisa parecida com Guayaquil, que teve uma superlotação funerária, né, uma fila de espera para velar pessoas e enterrar. Então, aqui eu ainda não tive nenhum relato de alguém que ficou sem atendimento, sabe? Que a pessoa morreu sem atendimento, mas não acho que é uma realidade que está longe, né? Porque também está em colapso o sistema de saúde, e não só da Covid, né, mas para outras situações também. E mas, assim, aqui na nossa região não tive relatos de pessoas morrendo em casa sem acesso ao diagnóstico, mas repito que isso está sendo super comum em Belém, em Manaus e em Macapá também. Eu conversei com o Zezé da CUFA, né, que nem eu te disse, e ele disse que tinha muita gente em Fortaleza, né, ele é de Fortaleza, que estava morrendo em casa e que as pessoas estavam com medo de ir para o hospital, o que é justificável, né? Você tem histórias de pessoas que entram, depois você não vê mais familiar, você não fica sabendo notícias, todo mundo dizendo que a situação está horrível lá dentro. Dá medo de procurar hospital num momento desse, né? Sem dúvida. E, assim, porque assim, mesmo eu estou tendo, assim, como médico fora da Covid, né, várias situações que a gente tem que internar as pessoas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito pontual. Uma moça com lúpus, um lúpus super descompensado, já voltando pela falta da cloroquina, que numa situação normal eu indicaria a pulsoterapia internado para ela, paciente grave e tal. Mas a gente teve que chegar numa conclusão, assim, pesando os riscos e benefícios, que se eu levasse ela para internação, ela com a imunidade no zero, ali, super mal da doença, se ela pegasse Covid, a chance de sobrevivência era baixíssima. Então, assim, a gente acabou optando pelo que não era o melhor, que seria tratar em casa, mas que era aquilo, sabe? Quando você pesa na balança, foi o que conseguiu equilibrar. Então, só para ilustrar aí que as pessoas pensam que o colapso ele é só, né, para quem tem Covid. Não, as outras doenças não tiraram férias, não. Agora, João, para terminar, que o nosso tempo está acabando, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que nunca se falou tanto no SUS agora, como agora, né? Todo mundo está percebendo a importância de ter um SUS. Eu vi que muita gente, eu achei até engraçado, porque quando começou a ter muita morte nos Estados Unidos, muitas pessoas falavam: Nossa, mas os Estados Unidos não é maravilhoso? Não tem eles não têm um sistema de saúde maravilhoso, né? Tudo, e ficaram muito chocados em ver gente morrendo sem conseguir acesso. E isso
a gente não tem, né, nesse nível, porque a gente tem o SUS. Você acha que o SUS sai fortalecido dessa pandemia? Boa pergunta. Ele deve, assim, ele deve sair fortalecido. Embora a gente tenha vivido nos últimos anos, né, uma precarização do SUS, e quando eu falo de precarização não é só de hospital, mas eu falo de pessoas também. É. Eu acho que uma grande coisa que a gente tem sofrido no SUS é a precarização da mão de obra. Uhum. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, etc., não estão ganhando insalubridade muitas vezes, não estão tendo acesso a férias remuneradas ou coisas do tipo, estão sobrecarregados, né? Nas próprias UTIs. Eu acho que é melhor, antes de pensar em remédio, eu acho que a melhor coisa seria valorizar o enfermeiro e ter mais enfermeiros e técnicos. Eu acho que é a coisa que mais faria diferença nessa pandemia. Então, eu acho que são coisas paralelas. Tem que brigar pelo direito dos trabalhadores da saúde, tentar brigar contra a terceirização da saúde e privatização e fortalecer o SUS, não só, eu gosto do SUS, mas não, tem que fortalecer financiamento, né? Pensar em novas maneiras de financiamento, ainda mais com essa crise que está vindo, como, sei lá, taxação de grandes fortunas, aumentar imposto de renda, algum jeito tem que ter de tentar trazer mais dinheiro para o SUS, porque o SUS, é claro que tem corrupção, é claro que tem má gestão, mas o grande problema dele é falta de dinheiro, falta grana para o SUS. E tentar É. racionalizar mais, né? Talvez, se a gente pudesse ter um acesso a tomar decisões com mais evidência científica, a gente vai desperdiçar menos o dinheiro do SUS. Então, tem muita coisa legal para fazer. Prontuário eletrônico universal, treinar mais a mão de obra, tentar fortalecer mais a educação em saúde dentro do SUS, tentar botar mais estudantes e residentes na rede pública. Tem muita coisa legal para fazer se tiver boa vontade. Uhum. Tá bom, João. Eu queria te agradecer. E só lembrando que quando a gente defende o SUS, a gente não está defendendo só o sistema de saúde, né? A gente tem que lembrar que o SUS é a porta de entrada para a cidadania para milhões de pessoas, né? Tem muita Sem gente que dúvida. começa a ter acesso a direitos pelo SUS, né? Então, a gente aqui é super defensor do SUS, sei que você também é. E super obrigada pela entrevista. Que você faça um bom Eu que, trabalho aí. E eu estamos que aqui, agradeço. estamos juntos aqui para o que precisar. Tá bom? Mande um abraço pro Drauzio. Mando Teve uma sim. vez que eu peguei um Uber, que o Uber falou que o último passageiro era o Drauzio. Eu fiquei muito feliz de ter sentado no mesmo banco que o Drauzio. Ah, que legal. Então mande um abraço para Eu ele vou aí. falar para ele. Valeu, João. Obrigada, viu? Beijo. Nada. Tchau, Tchau. tchau.